E aí, já começa o vídeo desejando Feliz Páscoa para você que aprendeu que vida cristã é em qualquer lugar, não dentro de um templo, dentro de quatro paredes com cabresto, colocado por um guru religioso, né, que a gente conhece hoje em dia como pastor. É sobre esse assunto que nós estaremos falando no vídeo de hoje. Mas antes vamos tomar o gole de vida na caneca unida. Bora pro vídeo? Pra quem não me conhece, sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Amém! E aí, como é que vai a Páscoa de vocês? O coelhinho passou? Ou você é aquele cristão que não comemora com um coelhinho, com ovo de Páscoa, chocolate e que comemora a verdadeira Páscoa, né? Porque hoje em dia tá virado numa patifaria toda essa questão dessas datas comemorativas, né? O capitalismo dominou e o povo entra bonitinho. De dia comemora com chocolates e festas e à noite está lá, né, com a maior hipocridade comemorando a ressurreição de Cristo. É uma verdadeira patifaria. Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. O vídeo de hoje não se trata de Páscoa, mas se trata de um assunto que está batendo, cara, e eu acordei, eu fiz uma postagem, acordei hoje bombardeado de gente dizendo: não vou seguir mais você, vou parar porque você é perseguidor da igreja. Eu quero deixar uma coisa bem clara: eu persigo a igreja sim, aquela igreja, instituição a qual deixa os lobos, os pastores, os gurus gospel com poder e vida de ostentação, colocando a mão no bolso do povo, arrancando até o último centavo daquele que trabalha e que infelizmente está lá sendo iludido. Alguns não estão iludidos, estão conscientes, mas acham que aquilo ali é fé. Mas a grande maioria estão iludidos. Então essa igreja eu persigo e irei perseguir até a hora que eu puder. Mas de contrapartida, a verdadeira igreja de Cristo, aquela que foi constituída, né, por Cristo, por Jesus, essa eu jamais vou perseguir e ai de mim se eu falar alguma coisa contra ela. Essa eu jamais persigo. Mas a verdade é que um tal de ministro gospel, né, agora apareceu um ministro gospel dentro do STF. Após, né, o ultimato dele em plena véspera de Páscoa, ele vai lá e dá um veredito para as igrejas voltarem a se reunir. E, claro, a gente sabe que isso é a força do povo evangélico como massa de manobra a quais os seus líderes usam para mostrar que eles também, que os evangélicos também têm poder na política. E, claro, no meio disso tudo apareceu o prefeito de Belo Horizonte batendo contra e dizendo que não abre a mão, que as igrejas de Belo Horizonte vão permanecer fechadas. E aí resolve, né, o guru defensor da igreja do Brasil se levanta com a boca espumada, né, gritando como sempre o senhor Silas Malacheia, defendendo a causa do STF, desse ministro a qual liberou as igrejas serem abertas e batendo de frente com o prefeito de Belo Horizonte. Claro, igreja fechada não tem dízimo, não tem oferta e poucas pessoas estão vendo essa realidade. Estão tentando olhar mais para o lado de que, é perseguição religiosa. Brasil, guarde isso, não existe no Brasil perseguição religiosa. Não é proibido você ter uma vida cristã, não é proibido você cultuar ao teu Deus. O que está acontecendo é, pelo fato da pandemia, foi fechadas as igrejas para não haver aglomeração. Mas os baile funks, aglomeração de festas, cara, é outra coisa. Como eu estou sempre dizendo nos meus vídeos, não mistura as coisas. O povo cristão tem que ser exemplo. E na pandemia ficou claro que ninguém está preocupado em ser exemplo e viver uma vida de fé cristã como ela exige, mas preferem entrar no discurso dos lobos dizendo que só pelo fato do templo estar fechado já existe uma perseguição. Isso é balela. Aí me perguntaram o que eu acho o que eu achei da decisão do ministro do STF. Primeiro, o que eu acho é que esses pastores canalhas, estelionatários do evangelho, deveriam ir todos para a cadeia com esse discurso de perseguição religiosa no Brasil. Pergunto aqui, qual a diferença de orar dentro de um templo onde há riscos do que orar dentro da sua casa com a sua família? Aonde existe a diferença? Me mostrem, me provem. É claro que
que não existe diferença nenhuma. Mas a real é que em casa eles não podem te cobrar o dízimo, não podem te cobrar as ofertas, mas dentro do templo, sim, o pouquinho que entrar vai fazer diferença no bolso desses lobos devoradores da igreja. A verdade, eu vou até ler aqui para vocês entenderem o que eu postei no Facebook. Olha só, não só o dízimo, mas também o superfaturamento que são as ofertas, campanhas e vendas de votos dos fiéis, usados como massa de manobra política. São todos uns irresponsáveis. Isso se infere à Constituição. Exatamente o que eu penso. E fere também a Constituição deixar o povo morrer de fome, passar fome. Fere a Constituição também que os evangélicos não enxergam o desemprego e tantas outras coisas que seriam compromisso do governo. Mas isso o povo evangélico não vê como ferimento da Constituição Federal. Mas fechar as igrejas, aí já é ferir a Constituição, porque estão me proibindo de ir dentro de um templo. Cara, é muita inversão de valores. Para mim, no meu ponto de vista, é uma vergonha esse ministro do STF demonstrar ser um pau mandado desses lobos devoradores da igreja brasileira. Tanta coisa para se fazer pelo povo. A pergunta que eu faço, por que o ministro do STF não deu um veredito também para que as igrejas sejam abertas e os comércios, enfim, que tudo volte ao normal? Já que é para haver aglomeração dentro das igrejas, que possa haver aglomeração também no mercadinho da esquina, no barzinho da esquina que o cara luta para sobreviver, na padaria que foram muitos fecharam porque não deram conta de dar a volta no capital de giro, né? Por que não deram um veredito para todos? Se a justiça de Deus era, né, um ministro do STF abrir as igrejas, por que Deus foi injusto agora com o pai de família que tem o seu comércio que foi fechado? Explica para nós aí, você que defende essa tese. Para os politicamente leigos evangélicos, está tudo certo. Igrejas abertas, templo aberto, Zairo, é essencial, é o que eu mais ouço das minhas redes sociais. Mas eu deixo claro aqui que para mim essencial não é uma igreja aberta. Essencial é o povo brasileiro ter direito de ir e vir todos da mesma maneira, da mesma forma. O pai que luta para manter o seu sustento, né, para a sua família na rua como ambulante. Essencial é aquele que tem comércio e poder trabalhar livre e desimpedido pela Constituição, sem ter restrição nenhuma. Já que a igreja pode estar aberta, esses também poderiam entrar na mesma canetada do STF, mas não aconteceu. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, explicando e deixando claro por que eu não sou a favor dessa canetada do STF em liberar os templos. Porque só liberaram os templos porque se reuniu um grupo de tais defensores da igreja que estão já chegando ao limite financeiro porque viram as suas arrecadações baixarem, dízimo não entrar, oferta não entrar, e estão desesperados porque construíram a sua vida em cima de uma ostentação com o dinheiro do povo que frequenta esse lugar, e não ao contrário. E está chegando a hora, assim como muitos que eu fiquei informado aqui, que está chegando a hora deles estar procurando um emprego decente, um emprego onde literalmente vão conseguir manter a sua vida. Mas como até agora viver em cima do dinheiro da igreja, do povo, usurpando a igreja, eles estão lutando de todas as formas. E aí se reuniram, foram lá, né, fizeram uma pressão para o STF agora dar essa canetada. Uma verdadeira palhaçada com o resto da nação brasileira. E eles vão continuar com essa canetada, tirando até o último centavo do pai de família que agora busca uma vida com Deus para que a sua vida financeira seja melhorada. E você acha que eles vão ter piedade de vocês? Com certeza não vão, porque eles precisam se manter também como verdadeiros homens de Deus, né? Verdadeiros abençoados. E para você ser abençoado, você vai ter que dar o último centavo para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Acorda, povo evangélico. Coloca a mão na consciência e entenda em que balaio você está envolvido. E não venha com essa história de dizer que estamos todos no mesmo barco, porque eu não admito essa ideia. Estamos todos no mesmo mar, mas eu estou no meu barco e você no seu. Se você quer engatar o teu barco com outro que está afundando, chamado barco dos pilantras, dos canalha, dos líderes evangélicos, aí o problema é seu. Agora não me coloca no mesmo barco, porque
eu estou remando no mesmo mar e não no mesmo barco seu. Eu até coloquei lá no Facebook assim, ó, se essa martelada do ministro a favor da vontade desses lobos, tais líderes religiosos, é Deus agindo com justiça a favor da igreja, eu tô fora desse Deus. Justiça nunca foi oprimir e beneficiar alguns e outros não. Isso é o que eu acho e ponto. E vou encerrar o vídeo dizendo uma coisa pra você aqui. Tantas pessoas que estão morrendo dada essa pandemia, mas você só vai sentir o peso da dor de quem já perdeu a família por esse motivo quando acontecer na sua vida, na sua família. Aí você vai dar valor à questão da restrição do que é essencial e do que não é essencial. E uma coisa que esses pastores, cantores gospel, pastores evangélicos não estão preocupados é exatamente com o seu sentimento de perca. Quantos pastores que já se foram por motivo de querer defender, abrir igreja? Esses líderes não estão preocupados com o teu sentimento e muito menos com os profissionais da saúde que estão exaustos, cansados, tendo que trabalhar para dar conta de colocar alguém à vida de volta, dado, né, a consequência dessa doença. Mas problema é de cada um. Vai lá, faz a sua parte. Se você é a favor de abrir igreja, o problema é seu, mas depois não venha reclamar. E eu vou estar aqui justamente para criticar as atitudes de cada um de vocês. E uma coisa que eu vou dizer aqui, que os verdadeiros pastores de verdade é o que a gente vai acabar conhecendo e descobrindo quem são. Que vai ser aquele que não vai entrar nessa onda da canetada do STF aí. E não venha dizer que é falta de coragem deles, não. Falta de coragem de viver uma vida com Deus é literalmente de quem está a favor e aplaudindo essa canetada a favor das igrejas abertas. Porque vida com Deus, para quem entende, sabe que vida com Deus é exatamente aonde você estiver, e o pastor pode ser pastor sem precisar estar dentro de um templo. Dentro de um templo, a finalidade não é nada mais, nada menos do que colocar a mão no bolso do povo. Porque palavra hoje em dia, para alcançar o coração dos seus fiéis, existe redes sociais, existe a ferramenta chamada live que você pode fazer, existe o WhatsApp, existe maneiras imensas para você pastorear e fazer a obra de Deus sem precisar estar aglomerando e colocando os seus fiéis em risco. E eu desejo uma feliz Páscoa para você, assim como Cristo saiu de dentro do túmulo, viver uma vida em liberdade, eu desejo que você saia desse contexto religioso e venha viver uma verdadeira vida em Cristo com liberdade, porque viver dentro desse contexto chamado religiosidade, bolha religiosa, você continua morto, cego e não enxergando a realidade. Aproveite essa Páscoa, saia, renasça desse túmulo e viva uma vida realmente como igreja. Essa igreja livre eu estarei defendendo até o meu último fôlego de vida. Mas pelo contrário, essa igreja da religiosidade, desses gurus evangélicos, eu continuarei aqui criticando até quando eu puder. Pode ter certeza, perseguirei com certeza. Agora, perseguir aquela igreja que está aproveitando a vida livre em Cristo, vivendo fora desse contexto, essa eu jamais vou tocar, e essa eu acredito com certeza. Então aproveite esse domingo e nasça, ressurge, ressuscite com Cristo e saia desse túmulo para uma nova vida em Cristo, vivendo como verdadeira igreja. Se você faz parte de um grupo onde seu pastor incentiva a aglomeração dentro de uma igreja, pode ter certeza que ali não existe pastor, existe um lobo. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre que eu estou diariamente lá no Instagram. Se você não é inscrito do canal aqui também, se inscreva. E é nóis, canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.